Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, uma idade em que a curiosidade muitas vezes nos leva a lugares inexplorados, mas nem sempre para os melhores destinos. Morávamos em um bairro movimentado, mas na borda de um beco sem saída, perto da floresta preservada. Do outro lado da rua, um pântano isolado criava uma atmosfera misteriosa. Em uma noite de sábado, um mini-parque de diversões surgiu no pequeno parque comunitário. Como eu não tinha planos com amigos, minha mãe sugeriu que eu explorasse o carnaval noturno. Atravessei a densa floresta com uma lanterna, ultrapassei a cerca que levava ao parque e me deparei com um cenário mágico, luzes cintilantes, brinquedos coloridos e uma grande tenda de circo. Dentro dela, 3 palhaços realizavam truques para uma pequena plateia. Um pedalava um triciclo, outro malabares e o terceiro dançava com uma energia desconcertante. O palhaço dançarino notou minha presença. Acenou para que eu me aproximasse ou subisse ao palco. Incerto do que fazer, afastei-me. Encontrei um amigo em um dos jogos do parque e permaneci com ele por cerca de meia hora. À medida que o carnaval fechava, despedi-me dos amigos e comecei a minha jornada de volta à floresta. Próximo à cerca, ouvi um som vindo de trás de mim. Era a risada aguda de um dos palhaços, aquele que tentou chamar minha atenção anteriormente. Ele me convidou para explorar a área dos bastidores da tenda do circo, prometendo revelar coisas incríveis que os visitantes não podiam ver. Instintivamente recusei e me afastei, adentrando a floresta. Olhava para trás a cada poucos segundos, certificando-me de que não estava sendo seguido. E, por sorte, não estava. O palhaço ficou para trás, observando-me com um sorriso pintado, tornando a experiência ainda mais perturbadora. Ao sair de sua vista, comecei a correr, as árvores formando sombras inquietantes ao meu redor. Não pretendia contar à minha mãe o que aconteceu. A liberdade que ela me dava para sair à noite era preciosa demais. A caminhada pela floresta era de meia milha e eu estava a 3/4 do caminho quando ouvi novamente. Desta vez, a risada era mais próxima e um calafrio percorreu minha espinha. Virei-me e vi o mesmo palhaço emergindo das sombras da floresta para a luz da minha lanterna. Ele se aproximou, desafiando minha fuga. Sem hesitar, atirei minha lanterna em sua direção e corri na direção da minha casa. O som de seus passos rápidos ressoava atrás de mim até que a estrada tornou-se visível. Então, de repente, o som cessou. Ao chegar em casa, minha respiração ofegante ecoava pela tranquilidade da noite. E minha mãe, naturalmente, estava preocupada. Menti, dizendo que corri o caminho todo de volta. Depois daquela noite, mantive o episódio em silêncio, temendo que contar a verdade pudesse obscurecer minha liberdade noturna. Segunda história: o encontro com o palhaço na noite silenciosa. Até os 14 anos, sempre carreguei um medo de palhaços, desde o momento em que fui saudado por um deles aos 5 anos, em uma feira do condado, numa noite fria de terça-feira em novembro. Meus pais estavam de férias, e minha irmã e irmão estavam fora durante a noite. Meu amigo, a quem todos chamávamos de B, queria vir para que pudéssemos ir juntos à feira, a algumas quadras de distância. Nós fomos. A feira acontecia em um grande estacionamento vazio e nós caminhamos por um tempo, jogamos alguns jogos de carnaval. Então, encontramos um palhaço. Ele não falava, apenas sorria, pulava ao redor e fazia gestos bobos com as mãos, mais parecendo um mime do que um palhaço tradicional. Ele se aproximava de nós a cada poucos segundos. Eu e B decidimos sair dali, o acenamos e seguimos em frente. Aquilo foi estranho, eu disse a B. Mais assustador do que estranho, respondeu B. Estávamos voltando para minha casa, caminhando pelas calçadas silenciosas do bairro, numa noite tranquila de terça-feira. Foi então que ouvimos algo vindo de trás de nós. Passos. Viramos, mas não vimos ninguém. Isso continuou por mais alguns minutos. B disse que estava assustado e ia para casa, mas eu o convenci a ficar comigo porque agora eu também estava com medo. Estávamos certos de que alguém nos seguia. Chegamos à frente da minha casa. Eu revirei meus bolsos, tirei meu chaveiro e comecei a procurar a chave certa no escuro. Foi quando B me cutucou para virar.
Havia um palhaço escondido nas moitas do vizinho ao lado, nos encarando. Quando ele percebeu que o notamos, emergiu das moitas e começou a caminhar na nossa direção. Eu entrei em pânico, tentando cada uma das 3 chaves, até que a porta finalmente se abriu. Entramos e fechamos a porta atrás de nós. Liguei imediatamente para meus pais, que nos disseram para nos armar e nos escondermos no andar de cima. Subimos para o quarto do meu irmão menor e olhamos pela janela. Lá estava o palhaço, parado na nossa entrada, olhando para cima, na direção da janela. Obliteramos as persianas e nos agachamos, respirando rapidamente e em pânico. Dentro de 10 minutos ele se foi. Pode ser que tenha desistido, ou pelo menos foi o que pensamos. Ele poderia estar escondido em algum lugar da propriedade a noite toda. Fico aliviado por termos chegado em casa a tempo. Se você tem visto as notícias ultimamente, há muitos relatos de palhaços atraindo crianças para a floresta. Fui um dos primeiros a experimentar isso e foi aterrorizante. Prefiro permanecer anônimo no momento, apenas por precaução caso o palhaço descubra quem sou. De qualquer forma, aqui está o que aconteceu. História 3. O encontro noturno com o palhaço sinistro. Eu tinha 14 anos e morava em uma pequena cidade no sul da Carolina do Sul. A cidade, com uma população de cerca de 130 pessoas, estava se despedindo do verão. Eu tinha um trabalho de verão em uma serraria local, um lugar ótimo para trabalhar, ajudando os clientes a carregar madeira em seus veículos. Um trabalho bastante monótono, mas que me mantinha fisicamente ativo. A melhor parte era que minha casa ficava exatamente a 1 milha de distância. Uma caminhada diária para o trabalho. Passei um longo dia movendo e carregando madeira, e quando meu expediente terminou, era por volta das 21h, e eu comecei a caminhar para casa. A lua começava a iluminar o caminho, e o sol havia desaparecido completamente atrás das colinas. Não havia outras casas entre a serraria e minha casa. Nossa cidade era muito rural, com uma estrada estreita sem acostamento, mas recém-asfaltada. As árvores se alinhavam uma atrás da outra ao lado da estrada, e a vegetação era densa, com alguns trilhos de animais saindo em direção à estrada. Grilos e sapos criavam uma sinfonia noturna enquanto eu caminhava. A caminhada para casa normalmente levava cerca de 30 minutos, e eu já a havia feito tantas vezes que me distraía ouvindo música. Coloquei meus fones de ouvido, coloquei algumas músicas e segui em frente. Estava na metade do caminho quando ouvi o que parecia uma risada estridente e aguda. "O que foi isso?" eu disse em voz alta. Tirei meus fones de ouvido e parei. Pensei que talvez fosse parte da música, mas algo não se encaixava. Fiquei ali, imóvel, tentando ouvir o mesmo som novamente. No entanto, os grilos e sapos eram tão altos que nem mesmo um grito seria ouvido. Decidi não dar importância e continuei andando. No dia seguinte, comecei meu turno às 14 horas. Iniciei minha caminhada para o trabalho por volta de 13h30. Nada estava fora do comum. Era um dia bonito. Normalmente, eu olhava para baixo, chutava algumas pedras que via, e ver essas pedras deslizando pelo asfalto era estranhamente satisfatório. Chutei uma pedra que deslizou pelo asfalto e pousou ao lado de algo estranho na sujeira à beira da estrada. Parecia ser um nariz de palhaço, brilhantemente vermelho. Eu o peguei e dei uma leve pressão, e ele apitou imediatamente. Eu sabia o que era um nariz de palhaço. "O que diabos isso está fazendo aqui?" eu disse a mim mesmo. Guardei o nariz e levei-o para o trabalho para mostrar aos outros colegas. Até coloquei o nariz e apertei alguns apitos, arrancando algumas risadas. O dia continuou como de costume, e por volta das 21h30, bati o ponto e comecei minha longa caminhada para casa. Esqueci meus fones de ouvido em casa, então não pude ouvir minha música habitual. Consegui avistar uma figura fraca a cerca de 150 metros de distância. Parecia um cervo parado no meio da estrada. Era difícil distinguir, já que a neblina cobria o solo e a luz da lua o iluminava por trás. Enquanto me aproximava, o que parecia um cervo se assustou e correu de volta para a floresta. Eu passei pelo local em que o suposto cervo havia se assustado e continuei caminhando.
Cerca de 20 metros atrás de mim, ouvi alguém dizer: "E aí?" Virei a cabeça para ver um palhaço no meio da estrada, mãos atrás das costas, vestindo calças e uma camisa folgadas que, claramente, pretendiam ser um traje de palhaço, mas estavam muito sujas, com cores desbotadas e manchas. Ele inclinou a cabeça para o lado e disse: "Você tem algo que é meu. Eu preciso disso de volta." Ele deu uma pequena risada depois de falar. "Eu não tenho nada seu," eu disse, começando a andar para trás. Minha casa ainda estava a cerca de 1/4 de milha de distância. Foi quando a situação foi de estranha para aterrorizante. Ele disse: "Bem, se você não tem meu nariz, eu vou precisar do seu." Ele tirou algo de trás das costas e, não vou mentir, parecia uma machadinha. Virei as costas e, com todas as minhas forças, comecei a correr pelo meio da estrada. Eu podia ouvir os passos descalços dele, as lâminas, que eu presumia serem machados, arrastando no asfalto. Eu estava em boa forma, mas podia ouvir seus passos ficando mais altos, sinalizando que ele estava se aproximando. Ele até soltava uma risada que alimentava minha adrenalina ainda mais. Meus pulmões começaram a queimar quando comecei a subir a colina. Neste momento, eu podia ouvi-lo quase diretamente atrás de mim, quase me tocando. Então, do nada, um caminhão surge na colina com os faróis brilhando sobre mim. Agitei os braços em pânico. O motorista parou. Olhei para trás rapidamente para ver nada, nenhum palhaço. Contei ao homem no caminhão o que aconteceu, e ele chamou a polícia. Nunca mais farei aquela caminhada. Não faço ideia de como o palhaço chegou àquela localização e por que esperou por mim. Nunca vi nenhum veículo estacionado lá, nem há outras casas por milhas. Foi meu pior pesadelo tornado realidade. Agora, descobri que isso está acontecendo com mais pessoas, palhaços escondidos nas florestas e perseguindo as pessoas. Será que é uma seita, um grupo de palhaços assustadores com o objetivo de aterrorizar as pessoas? Não faço ideia, mas sei que nunca mais conseguirei andar na escuridão ou olhar para palhaços da mesma forma.